Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um Retro Joabas e mais uma dica de quadrinhos e uma série de dicas que a gente vai estar trazendo semanalmente aqui no canal de formatinhos aí da Abril, da editora VEC e de entre outras editoras. Hoje o papo a gente vai trazer um review de uma edição de uma revista que ela é muito procurada nos grupos de Facebook, principalmente pelos colecionadores. What If, ou o que aconteceria se, é uma série de histórias da Marvel Comics que elas acontecem em realidades paralelas. E a resenha de hoje do Grandes Heróis Marvel número 39 é do combate entre Wolverine e o Conan o Bárbaro. O que aconteceria se o Wolverine encontrasse e infiltrasse o Conan o Bárbaro? É o que a gente vai falar hoje na resenha de formatinhos aqui do Retro Joabas. Solta a vinheta. É isso aí, pessoal. Então depois aí da nossa vinheta, vamos mostrar para vocês aqui a edição, vamos tentar focar direitinho. Grandes Heróis Marvel número 39. Ela foi lançada em março de 1993 pela editora Abril. Aqui já era a editora Abril Jovem, né? Wolverine combate Conan o Bárbaro. Na verdade, essa é a primeira história desse mix dessa revista, que tem duas histórias da série What If, que é aquela série O que aconteceria se, que são histórias que passam em realidades paralelas da Marvel e que colocam série de situações diferentes que poderiam ter acontecido na cronologia oficial da Marvel, mas nessa realidade paralela. E aqui nessa edição a gente tem duas grandes histórias, né? E se eu for falar bem para vocês mesmo, talvez a história secundária seja ainda melhor do que a história principal que a gente está vindo resenhar. Na primeira história a gente vai acompanhar o Wolverine enfrentando aí o Conan o Bárbaro, né? A gente vai trazer depois, quando a gente for dar uma olhadinha na revista por dentro, a ficha técnica da revista. A gente vai falar um pouco dos artistas aí para vocês. E a segunda revista, a segunda história, aliás, que é inclusive maior que a primeira, traz uma história do Capitão América. O que aconteceria se o Capitão América não fosse o único super soldado a ter recebido o super soro? E mais, o que aconteceria se o Capitão América tivesse formado os Vingadores? Essa história, pessoal, ela ainda poderia ter sido ainda melhor do que essa história aqui que traz a capa da Grandes Aventuras Marvel número 39. Mas eu vou falar para vocês quando a gente for dar uma olhadinha no balcão e a gente ver a revistinha com as suas artes aí por perto. Então vamos parar de falar e vamos abrir o miolo dessa revistinha aqui e ver como é que tá a arte para eu conversar um pouquinho com vocês sobre a história? Então vamos lá pro balcão para a gente dar uma olhadinha. Prontinho, pessoal, estamos posicionados então no nosso balcão e a gente vai dar uma olhadinha na Grandes Heróis Marvel número 39. A capa, como eu disse anteriormente, Wolverine combate Conan o Bárbaro. Essa revista, esse formatinho foi lançado pela editora Abril, pela Abril Jovem, em 1993. Em março de 1993. E ela já traz aqui uma sinopse pra gente, falando o seguinte, ó. Nesta edição, duas sensacionais aventuras nas realidades alternativas. Como eu disse, a série de histórias What If, elas se passam numa realidade paralela da realidade da Marvel. Então a primeira história aqui na página 3, o que aconteceria se o Wolverine enfrentasse o Conan o Bárbaro? O que acontece aqui nessa história, pessoal? O Wolverine, ele é transportado pelo Vigia até a Era Iboriana. Milhares de anos atrás, no passado. E ele acaba enfrentando
investindo as suas garras de adamantio contra o Conan o Bárbaro. Para o quê? Para defender nada mais, nada menos que a Red Sonja. Só para lembrar, pessoal, que eu chamo ela de Red Sonja, tá? Eu não chamo ela de Red Sonja como o pessoal chama. Mas enfim. E na segunda história a gente vai acompanhar uma grande história do Capitão América com duas indagações aí nessa série What If. O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido o único super soldado na Segunda Guerra Mundial? E o que aconteceria se o Capitão América tivesse formado os Vingadores? Então a gente começa com a história aqui do Wolverine e do Conan. Lembrando que a gente vai mostrar aí para vocês o argumento é de Glenn Herding, que ele se destacou aí com o trabalho do Namor the Submariner, né? Os desenhos são do Gary Knapse, que ele se destacou bastante aí, desenhando principalmente a Espada Selvagem do Conan e o Justiceiro, nos anos 80 e 90. A arte final fica com uma super dupla, que trabalham juntos e que tem bastante destaque, que é o Ian Akin e o Brian Garvey, que dentre outros trabalhos eles se destacam por Transformers e por Homem de Ferro. Então vamos dar uma olhadinha aqui na edição, pessoal. O que acontece? Ela começa com os X-Men dentro de uma arena. Eles estão dentro de uma arena onde a Imperatriz Shi'ar Liandra, ela teletransportou os X-Men para a Lua, onde sentenciou uma duplicada de Jean Grey chamada Fênix. E que a Fênix ela deve ser destruída. E começa um grande embate ali dos X-Men contra as tropas aí da Imperatriz Shi'ar. E o Vigia, ele observa tudo de perto. E a Fênix, ela acaba, aliás, a Jean Grey, ela acaba revertendo a sua personalidade para Fênix Negra e acaba fazendo ali um grande ataque. O Wolverine ele arremessa o Colossus na sua versão humana em direção da Jean Grey. Quando o Colossus está chegando perto da Jean Grey, ele se transforma de novo na sua versão metálica e com uma força assim indescritível ele acaba atacando a Jean Grey. A Jean Grey acaba perdendo os sentidos e acaba atacando ali o Ciclope. E isso tudo Vigia observando. Só que sem motivo nenhum, sem motivo aparente nenhum, ele acaba decidindo teletransportar o Wolverine que invadiu ali os aposentos do Vigia para esse mundo paralelo e mandou ele para a Era Iboriana. Muitas vezes essas séries, né, de revistas ao Arif, elas sempre têm, por mais de absurdo que seja, um motivo de colocar certos heróis um contra o outro, ou certos heróis em situações totalmente diferentes. Mas aqui, aparentemente, não tem nenhum motivo para o Wolverine ter voltado, ter sido jogado para a Era Iboriana. Ele acaba chegando literalmente de paraquedas, vamos dizer assim, na Era Iboriana. Ele acaba enfrentando um lagarto gigante ali, um quase que dinossauro, e acaba se refugiando numa taberna ali da região de Akihara. Ali, perto dali também, quem está tentando afogar as mágoas por causa da morte da Belit é o Conan, o Bárbaro. E ele mal sabe que ele vai cruzar aí com o Logan logo ali na região. O que acontece? Tem um feiticeiro que acaba encontrando com o Conan Bárbaro e faz para ele uma proposta muito indecente e muito perigosa. Ele pede a cabeça de um outro mago que ele tem rixa, que é o Carantes. Ele pede a cabeça do Carantes. Em troca, ele conseguiria trazer à vida de novo a Belit. E o Conan não pensa duas vezes, e depois que esse mago que fez a proposta, o Zukala, ele desaparece, ele vai a encontro ali do Carantes, que é esse outro mago. Mas ele mal sabe que o Carantes ele é protegido pela Red Sonja.
E antes disso, a Red Sonja acaba encontrando o Wolverine em um dos becos da cidade e acaba enfrentando o Wolverine. Ela acaba perdendo, só que ela fica super atraída pelo Wolverine. E eles acabam se encontrando numa taberna e flertando um com o outro. Nessa taberna, a Sonja ela acaba vendo a chegada do Conan na cidade. E o Conan ele já está numa missão já fixa, focada em encontrar o mago e levar ele para o outro mago que pediu ali para que ele o levasse para conseguir ali reviver a Belit de novo. Só que aí ele mal sabe que a Sônia, ou a Sonja, ela é a protetora ali do mago da cidade, né? No caso aqui do Carantes, né? Ela não sabe que ela é protetora do Carantes. E aí, antes que eles entrem no embate, quem que pula para proteger a Red Sonja, que tá todo ali apaixonadinho e envolvido, nada mais, nada menos que o Logan. E aí a luta começa, meu. Você pode ver ó, os quadros aqui, ó, das lutas entre os dois. E uma coisa interessante nessa edição, o Conan ele já tem uma certa idade, ele já tá, vamos dizer assim, ele não é rei ainda, mas ele já tá perto da meia-idade, então ele é muito, muito experiente. E o Wolverine, ele parece ser uma versão mais velha, irônica e muito, mas muito rápido, muito, ele é muito rápido, ele é muito habilidoso. É como se fosse uma versão melhorada do Wolverine. Eles acabam lutando e nessa primeira luta o Conan acaba vencendo. E aí ele parte para o quê? Para poder estar entregando o Carantes para o mago que o contratou. E aí acontece uma par de situações lá dentro da história. E o Conan acaba vendo a besteira que ele estava fazendo, porque ele ia ter que trocar a vida da Sonja pela vida da Belit. Ele acaba enfrentando um demônio também dentro do templo. Então a história, gente, ela é bem legal. A luta do Conan com o Wolverine também é bem bacana. A única coisa que eu não gosto aqui dessa edição é o motivo do Wolverine ser mandado para a Era Iboriana. Não tem motivo nenhum. Mas confiram a história, ela tem um final muito legal. Eu tô passando aqui, gente, as imagens da revista, mas eu não vou falar como que se dá o final para não entregar spoilers. E depois a segunda história, que ela quase que chega a ser melhor do que a história da capa, é a história do Capitão América. É como se fosse duas histórias em um. O que aconteceria se o Capitão América ele fosse o fundador dos Vingadores, e o que aconteceria se ele não fosse o único cara a ter tomado o soro do super soldado? E aí o que acontece nessa edição? Ele está dentro de um programa de televisão comemorando o seu cinquentenário, seus 50 anos, né? Enquanto o apresentador está ali apresentando o programa, se fazendo uma de fã, babando o ovo ali do Steve Rogers, o vigia ele tá vendo tudo ali dos aposentos dele, ali da onde que ele fica, do QG dele. E ele acaba levantando essa indagação, o próprio vigia, o Atu. O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido o único super soldado na Segunda Guerra Mundial? E aí a história já corta já para essa realidade paralela. Falando da equipe criativa aqui, pessoal, falando da equipe criativa, o argumento dessa história ela fica com George Caragone, que é o grande criador da Penthouse Comics. Os desenhos ficam com Ron Wilson, que todo mundo sabe aí que ganhou notoriedade com o Coisa, com o Homem de Ferro, com o Hulk, desenhando para Marvel. E a arte final é do Ralph Cabreira, com grandes serviços prestados tanto para DC Comics como para Marvel Comics. E para resumir essa história, pessoal, o que acontece? O Capitão América ele não é o único super soldado. Ele é enviado como chefe de uma equipe tática junto com outros super soldados para a Alemanha para impedir lá o Terceiro Reich e combater
os alemães, os nazistas, e dá cabo principalmente de quem? Do Adolf Hitler. Eles conseguem invadir o quartel-general do Terceiro Reich, onde se encontra o próprio Adolf Hitler. Eles conseguem ganhar a guerra, vamos dizer assim, e ainda conseguem, ou acharam que tinham conseguido também derrotar o próprio Caveira Vermelha. E eles voltam como verdadeiros heróis para os Estados Unidos. Antes eles passam pelos campos de concentração. E o Capitão América ele vai interagindo com vários personagens da Marvel que vão tendo as suas histórias alteradas. O Nick Fury, ele acaba virando um subordinado do Capitão América. O Magneto, ele acaba não virando vilão. E assim por diante. Quando eles estão voltando para os Estados Unidos, o navio deles é atacado e supostamente todos os super soldados morrem e só o Capitão América volta vivo. E acaba ganhando as glórias aí da vitória, recebendo todas as honras aí da vitória contra os nazistas e contra os alemães. Passa-se um tempo, a popularidade dele cresce, ele acaba formando a SHIELD, que acaba virando uma organização internacional contra criminosos, contra ditadores e contra o mal, e ele acaba se tornando ali o presidente dos Estados Unidos, prometendo que o soro do super soldado vai ser distribuído para toda a população. Mas o que acontece? Ele acaba fazendo exatamente o que o plano nazista queria. Fazer ali uma nação pura, uma nação racista, que acaba oprimindo os negros, e ele acaba criando uma nova ordem mundial. Eu não vou falar para vocês como que se desenrola o desfecho dessa história, porque tem dois personagens muito importantes nesse desfecho, que é o próprio Capitão América e o Namor. O que eu vou comentar com vocês é que na parte de o que aconteceria se ele formasse os Vingadores, a equipe dele que ele forma, o Capitão América, ela não convence nessa história. Mas o desfecho da história e o desfecho dessa nova ordem mundial que se instaurou na América pelas mãos, será mesmo do Steve Rogers? Vocês vão descobrir nessa edição. Ela convence, ela é decente. Um ponto negativo para essa história é para, vamos dizer assim, o futuro que teve alguns personagens. Primeiro, vou dar um exemplo. O Wolverine dessa história, ele acabou se tornando praticamente um pé grande, pessoal. Ou aquele abominável Homem das Neves do Chapolin. Chega a ser ridículo. O Frank Castle, ele acaba se tornando uma versão do Homem de Ferro ou do Máquina de Combate. O Justiceiro, o Frank Castle. Sabe? Então, assim, tem algumas coisas que não batem nessa história, sabe? Mas é uma visão totalmente diferente e com um ajuste de roteiro poderia ter sido uma história até melhor do que a primeira história do Wolverine versus o Conan. Então tá aí, pessoal, essa edição assim super clássica que a gente trouxe hoje. Muita gente tem vontade de ter essa edição. Tem também uma outra edição também que saiu no Brasil, que é ao contrário, com o Conan vindo para os nossos tempos, né? Então a gente vai tentar trazer aí de repente para tá resenhando aí no canal Retro Joabas. Então podem comprar, pessoal, uma edição bem bacana de ter na coleção. Se vocês curtiram o vídeo aí, dê um curtir, assine o nosso canal. Aí aproveite aí para estar participando aí dos nossos comentários, interagindo conosco. Lembrando que no próximo domingo, dia 31 de maio, a gente vai ter o sorteio de uma edição da revista do Capitão Red, da Quimera Publicações, e uma edição do Lagarto Negro também. Então participe da nossa live no domingo, dia 31 de maio, a 12h40. Seja assinante do nosso canal, curta a live e comente na live para você participar do sorteio, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.